O Ítalo Mesquita falando, cripto é bolha. Finalmente chegou alguém que falasse que cripto é bolha. Eu tô há 8 meses nessa busca. Cripto é bolha. Vide as .com de 2000. Marcelo, cripto é bolha? Na sua opinião? Manda pra gente. A gente tem que, primeira coisa de tudo é conceituar essa história do que é bolha e o que não é. As .coms não foram bolhas. As criptos não são bolhas. O que acontece é um movimento de bolha no preço. O preço sofre uma inflação, né? Infla em formato de bolha. Então são coisas diferentes. Você ter um movimento de bolha não significa que o ativo é uma bolha, né? O mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008 era uma bolha? O mercado imobiliário não, mas os preços praticados por conta até da injeção financeira e tudo mais que acontecia na época, sim, fizeram um movimento de bolha, né? Você incha demais e depois acaba em algum momento recuando e voltando para um padrão que é esperado. Eu acho que, por exemplo, essa história dos NFTs, os jogos, NFT, metaverso, tudo isso vai passar pelo mesmo movimento de bolha, onde muita gente entra, eu brinco sempre assim, é a nova paleteria, é a nova... Quando a gente tinha lá, os food trucks, né? Quando entra uma coisa que tá dando certo, todo mundo quer fazer junto, né? Todo mundo entra nesse mercado, no mercado que tá dando certo para fazer. E isso acaba aumentando muito a concorrência, isso gera mais demanda, mais oferta e tudo mais, mas chega algum momento que esse negócio satura, né? E ficam os grandes players. Se você pegar as .com, elas deram certo. As maiores empresas do mundo hoje são Microsoft, Amazon, Google, que são as .com que estavam lá na época, né? Nem todas sobreviveram, óbvio, né? A maioria, inclusive, não. Mas a American Online e outras empresas na época eram tão faladas. Mas o fato é que as .com hoje são quem domina. Sei lá, acho que não sei se é 15% ou 25% do S&P é formado por empresas .com. Então não dá para dizer que aquele movimento era um movimento de bolha, que elas são bolha. Aconteceu um movimento de bolha, mas não que as empresas sejam bolha, assim como as criptomoedas vai acontecer para mim a mesma coisa. Eu sigo com mais de 60% de Bitcoin na minha carteira porque eu acredito que o Bitcoin vai ser a que vai se sobressair sobre as outras. Muita gente, inclusive o Cabral, é daqueles que fala assim, quando tinha lá o Netscape, todo mundo acreditava no Netscape, e depois veio o Internet Explorer e derrubou o Netscape e tal. Eu não acho que seja uma comparação, apesar de a gente estar falando de tecnologia, né, criptomoeda é tecnologia, mas eu acho que não é uma comparação justa, porque é diferente quando você está falando de dinheiro, de investimento, pessoas acreditando, você tem mercado financeiro, mercado de futuros, opções, tudo isso já ligado ao Bitcoin, né? E não dá para você trocar isso por outra coisa do dia para a noite, porque você tem muito dinheiro já investido ali. Então eu não acho que seja possível acontecer como aconteceu com o Netscape, de você trocar do dia para a noite. Mas eu acho que sim, vão ficar algumas criptomoedas, eu acredito majoritariamente no Bitcoin e Ethereum, essas outras que eu falei principais aí, que é a Chainlink, a Maker, eu acredito que são projetos que vão ficar depois, né, depois de quando muitas desses projetos vão desaparecer. Mas eu não acho que seja, as criptos eu não acho que sejam bolha, eu acho que talvez a gente esteja, em alguns momentos, passe por movimentos de bolha nos preços.